Olá, estudantes da oficina de robótica. Espero que vocês estejam gostando da nossa oficina. E nessa terceira aula de hoje nós iremos falar sobre botões. Trago aqui para vocês o circuito resolvido que eu propus para vocês na aula anterior, que foi acrescentar mais um LED para representar o nosso semáforo dos pedestres e sincronizar eles. Então eu trouxe aqui para vocês esse circuito montado. Percebam que tem uma pequena diferença aqui agora, né? Que a gente pôde economizar resistor ao montar o nosso segundo semáforo. Então, o nosso primeiro semáforo, que é representado aqui por esse LED que está aceso agora em vermelho, a gente estava utilizando um resistor para o pino vermelho, um resistor para o azul e um resistor para o verde. E aqui o negativo ligado diretamente, certo? No nosso segundo LED, que eu acrescentei aqui, percebo que eu fiz o inverso. Então, eu coloquei o resistor no nosso negativo e as demais terminais aqui eu liguei diretamente na placa. É uma forma também de fazer a ligação para esse tipo de LED RGB e a gente vai estar economizando aí 2 resistores. Então, para quem não conseguiu, aí está a resolução do circuito e o código também está na descrição do vídeo. Ainda nessa aula, nós iremos montar esse circuito que vocês estão vendo aí agora com 3 botões para acender o nosso LED RGB em 3 cores diferentes. Então nós temos um botão para acender em vermelho, um botão para acender em verde e um botão para acender o LED em azul. Vamos falar aqui um pouco sobre o botão, como funciona o botão. Então, no botão, essa imagem que eu trouxe lá do nosso Tinkercad, ele tem 4 terminais, sendo que um lado são o lado 1 e o outro é o lado 2. 1A e 1B e 2A e 2B. Como funciona o nosso botão? Aqui no meio, quando a gente pressiona aquele botão que tem aqui, esse circuito aqui ele se fecha, então o que está, a informação que está aqui na parte 1 vai estar também na parte 2, ou seja, ele fechou o circuito ou a conexão, como a gente pode chamar também. Então vamos lá praticar. E a gente vai criar um novo circuito. Vamos começar já renomeando, né? Então vamos colocar aqui, ó, aula 03, fechar esse aviso. E eu vou fazer o seguinte agora, colocar minha placa Arduino e minha placa de ensaio aqui do lado, tá? Dessa vez eu vou fazer assim diferente. Colocar um pouquinho mais para baixo. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos interligar o nosso GND aqui na parte negativa, definir aqui a cor preta, e o nosso 5 volts aqui no positivo, tá? Vou colocar esse positivo aqui como cinza, só para a gente diferenciar quando for colocar os outros fios dos botões e do LED também. Então o que eu vou definir aqui agora? Procurar os nossos botões e colocar ele aqui, ó. Colocar um botão aqui, o outro vou copiar aqui, dar Ctrl C e Ctrl V, deixar um espaço aqui entre um e outro, que a gente vai precisar desse espaço, e pronto, colocar 3 botões. Além dos 3 botões, a gente vai colocar também um LED RGB. Eu vou fazer a interligação aqui do nosso negativo, subindo aqui já essa informação aqui para cima, ó, que a gente vai utilizar esse aqui de cima também. Então, vou colocar aqui como da cor preta, certo? E agora a gente vai fazer as conexões aqui dos botões. Lembra que eu falei que existem 2 terminais, ó, o A e o B, e o 2A e 2B. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nesse terminal aqui, 1A dos nossos botões, a gente vai ligar o 5 volts. Então, eu vou pegar aqui, ó, cor de cinza, e puxar aqui, ó, tá vendo? Ó? Posso pegar daqui do final já, ó, e ligar nosso 5 volts da placa. Mesma coisa para esse terminal desse botão e para esse também. Pronto, já está ligado. Agora o que a gente vai fazer? Ligar ele na placa. Pronto, e agora o que a gente vai fazer vai ser as ligações dos nossos botões. Então eu vou trazer aqui do nosso terminal B, posso pegar tanto daqui de baixo quanto daqui de cima, mas vou pegar daqui. Então eu vou clicar aqui
Próximo, ó. Quando chegar aqui mais à frente, eu vou clicar novamente para ele fazer uma curva, tá? Clicar aqui, aí eu puxo aqui para onde ele não selecionar em verde, clico novamente para ele fazer a curva e vou colocar aqui, certo? Agora eu vou fazer para o verde e também para o azul. Pronto, se a gente quiser ajustar aqui para ficar bonitinho, é só pegar aqui nesses cantinhos aqui, ó, e ir arrastando que ele fica bem organizado. Pronto, tendo feito isso, a gente vai precisar também de resistores. Esses resistores irão pegar aqui, ó, onde a gente está saindo com esse fio e entrar aqui no nosso negativo. Esses resistores serão de 220 ohms também. E agora eu só vou copiar e colar ele aqui nesse outro terminal e também nesse aqui. Certo? Agora a gente precisa fazer a ligação desse pino aqui, que saiu do 2A, dos botões, para a nossa placa Arduino. Então, voltando aqui para o nosso vermelho, a gente vai ligar o nosso vermelho aqui na entrada de número 2 aqui, digital. Então, eu vou pegar a partir daqui, ó, fazer uma curva e ligar aqui no nosso pino de número 2. Pegar o cor verde, estender aqui da mesma forma, um fio para a entrada de número 3 e pegar também o azul e ligar na nossa entrada de número 4 aqui da Arduino, das portas digitais. Agora a gente vai fazer a ligação do LED. O LED eu vou fazer da seguinte forma, também utilizar somente um resistor. Então eu vou colocar aqui um resistor na nossa segunda perninha, que é a nossa catódica, definir 220 volts, perdão, definir 220 ohms de resistência. E aí eu vou pegar aqui na saída do nosso terminal do resistor, pegar aqui e trazer para o nosso negativo. Abrir um pouco mais de espaço, vou passar outro fio, definir a cor preta. E os demais eu posso já pegar aqui, ó, o vermelho. Deixa eu tirar um pouco mais de zoom aqui. Então, o nosso vermelho eu vou trazer para a nossa porta de número 10. Só vou definir aqui a cor vermelha. O nosso azul, vou trazer para a porta número 11. Definir aqui também a cor azul. E agora o nosso verde, que eu vou trazer aqui para a nossa porta de número 12. E definir aqui também a cor verde. Pronto. O nosso circuito ele já está montado. Então agora a gente vai passar para a parte da programação. Tirar aqui o zoom para ficar bonito. Então aqui na parte do código, a gente vai mudar, como sempre, de blocos para texto, continuar. Irei apagar também aqui o que está escrito na nossa função loop e na nossa função setup. E apagar também esses comentários. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir as variáveis onde estão os nossos pinos, né? Onde estão ligados os nossos pinos. Vamos começar aqui definindo as variáveis dos pinos do LED. Então vai ser int pin vermelho. O pino vermelho do nosso LED está na porta de número 10. Então vai ser 10. Int pin azul. Vai ser que o nosso azul está na 11. E int pin verde na porta de número 12. Pronto, definimos os nossos pinos
as variáveis dos pinos do nosso LED. Agora a gente vai definir o pino dos nossos botões. Então vai ser int pin botão vermelho, que é esse primeiro botão aqui, ó. Então esse primeiro botão, o fio vermelho dele eu trouxe para a entrada de número 2. Int pin botão azul verde, né? Vamos fazer o verde. Verde aqui, ó, foi para o 3. E int pin botão azul foi para o 4. Pronto. A gente vai precisar também de algumas variáveis para guardar a informação quando a gente pressionar o botão, porque aqui a gente só está definindo o pino, a gente não está definindo se ele foi pressionado ou não. Então a gente vai fazer aqui também int, aí eu vou chamar de press vermelho, que vai receber 0. Essa variável ela vai variar entre 0 e 1. O 0 quer dizer que ele não foi pressionado e 1 é porque ele foi pressionado. Então, int press verde 0 e int press azul também como 0, ou seja, estou falando que eles não foram pressionados. Agora a gente vai definir o modo do nosso pino aqui no setup, então vai ficar pin mod, pin vermelho, né, que é do LED, como output, pin mod, pin azul como output e pin mod, pin verde também como output, porque a gente quer que ele emita uma luz, né, que é uma porta de saída. Já para os nossos botões é o inverso, a gente que vai colocar uma informação. Então vai ser pin mod, pin botão vermelho como input, vai ser uma entrada, pin mod, pin botão verde como input e pin mod, pin botão azul também como input. Então nós definimos os botões como input, ou seja, como entrada, e os nossos LED como saída. Aqui no nosso void loop, a gente vai fazer o seguinte: vai primeiramente ler a informação do botão, se ele foi pressionado ou não, e como é que a gente faz para ler essa informação. E vai armazenar nessa variável press que a gente definiu aqui, ó. Então vai ser o seguinte: press vermelho vai receber o que? Um digital read, ou seja, read significa leitura. Eu quero ler uma porta digital. E eu quero ler o que? Eu quero ler o meu botão. E quem é o meu botão vermelho? É pin botão vermelho, certo? E a mesma coisa a gente vai fazer para o verde e para o azul. Então, press verde vai receber digital read, ou seja, uma leitura digital do pin botão verde. Mesma coisa para o azul, press azul digital read pin botão azul. Então aqui a gente já está fazendo a leitura dos nossos botões, se eles estão sendo pressionados ou não. E o que a gente vai fazer se um botão for pressionado? A gente quer acender o nosso LED. Então a gente vai entrar numa estrutura aqui chamada de condição, que a gente faz assim, ó, com o if. Quando a gente faz um if, a gente quer dizer se, ou seja, se acontecer alguma coisa, faça alguma coisa. E o que eu quero que ele faça a estrutura é if, abre e fecha parêntese, e dentro aqui a gente vai colocar press vermelho for igual a high. O que eu estou falando aqui para o programa percebam a diferença. Quando eu coloco somente um símbolo de igualdade, eu estou fazendo uma atribuição. Então o valor que está aqui nessa informação vai passar para essa aqui.
Já quando eu uso duas igualdades, aí sim eu estou falando que é igualdade. Eu estou fazendo uma comparação. Então, eu estou perguntando, será se o meu botão press vermelho ele foi pressionado? Quando ele está pressionado, esse 0 ele vira um 1, ou então um high. Então, eu posso usar tanto o high quanto o número 1 também para representar. Nesse caso, eu vou utilizar o high. Então, se o meu botão foi pressionado, a gente vai fazer o quê? Acender vermelho, certo? Mas percebam que essa função ainda não foi definida, a gente não escreveu essa função ainda nesse programa, mas a gente vai escrever, e vocês sabem como fazer isso que a gente fez no exercício anterior. Como é que a gente faz agora uma outra condição? Então diga assim, ó, else, ou seja, se não for vermelho pressionado, se o meu press verde for high, ou seja, se eu pressionei o meu verde, ele vai acender verde. E se eu pressionar for o meu azul, se o meu azul foi pressionado, aí eu faço acender azul, certo? Mas percebam, nenhuma dessas três funções que eu chamei aqui dentro ainda foram criadas. A gente vai criar para que ele possa funcionar. Então aqui, ó, ficar atento, depois que fecha a chave aqui, ó, do loop, que é essa última, a gente vai dar um espaço, um enter aqui, e criar essas três funções, que é o quê? Void acender vermelho. E como é que a gente faz para acender o vermelho? Digital right pin vermelho, né, que é o nosso aqui, ó, pin vermelho do nosso LED. Então, pin vermelho eu quero que ele fique em high, tá? Porque eu quero acender vermelho aqui. Digital right pin azul como low, não quero azul. E digital right pin verde low também, certo? Agora aqui, ó, a outra função, void acender verde, vai ser digital right pin vermelho como low, digital right pin azul como low também, não vai ser azul, e digital right pin verde como high. Então vou acender ele verde. E a nossa última função, void acender azul, vai ser digital right pin vermelho, ele repete, tá vendo? Pin vermelho low, não é vermelho nessa função, digital right pin azul como high, né? Porque eu quero acender aqui azul, e digital right pin verde como low, ou seja, o único que vai ficar high vai ser nas funções que eu quero acender aquela cor. Se esse aqui é acender vermelho, o high vai ficar apenas no pino vermelho. Nesse caso eu quero acender verde, o high vai ficar somente no pino verde. E nesse aqui eu quero acender azul, o meu high fica somente no pino azul. Vamos dar aqui um iniciar simulação para a gente ver se vai dar tudo certo. Vamos lá. Ó. Por enquanto o LED está apagado e a gente vai fazer o quê? Pressionar um desses botões. Vamos pressionar esse primeiro botão, acender o vermelho. Esse segundo botão, acender o verde. E o último botão, acender o azul. O que eu quero propor para vocês é, eu quero que vocês adicionem mais um botão aqui, para quando vocês pressionarem esse botão, esse meu LED apagar, porque vocês estão percebendo que ele está ficando ligado o tempo inteiro. Por mais que eu clique no azul novamente, ó, ele não apaga, tá? Ele muda as cores, mas ele não apaga. Então, quero que ele apague. Então, o exercício, desafio para a próxima aula é esse. Então, até a próxima aula.